Interpretação do Apocalipse, versículo por versículo. Estamos estudando o capítulo 17, versículo 4. E esse versículo ele descreveu a Igreja Católica como rica, mas também descreveu essa instituição como cheia de abominações, imundícies da sua prostituição. Eu quero citar um exemplo aqui, ainda antes da organização da Igreja Católica em si, no final do segundo século da era cristã. Eu vou contar a história agora de um homem que ele foi estudar direito em Roma, e ao chegar lá ele acabou se tornando sacerdote da Igreja Católica durante o período de perseguição. E nesse período a Igreja de Roma, melhor dizendo, ainda não era a Igreja Católica, né? A igreja que estava em Roma, e essa igreja, é sabido que em todas as perseguições tinha sempre aqueles bispos que eles aceitavam trabalhar na mesa do demônio, né? Ou seja, nesse período existiam duas igrejas. Uma igreja que ela era aceita pelo Império Romano, por ela reconhecer os deuses romanos e queimar incenso a eles, cultuar Júpiter, Mitra, Vaticanos, todas aquelas divindades romanas. E esse homem, que eu vou contar a história dele agora, Tertuliano, ele se converteu nessa igreja. E para ele aquilo a princípio era algo normal, até que no ano 207 da era cristã, ele viveu a experiência de ver um grupo de cristãos sendo capturados e julgados. E aqueles cristãos, eles não aceitavam negar a fé. Eles não aceitavam esse controle do Estado, não aceitavam trabalhar na mesa do demônio. E talvez o grande testemunho seja a palavra do líder, né, daquele grupo, quando foi decretado que eles iriam morrer à espada. O homem, ele disse que glorificava a Deus por aquela oportunidade, né? Então, é a história que eu vou contar para vocês agora, tá bom? Baseado na mudança da vida de Tertuliano. Tertuliano, ele vai então deixar essa igreja de Roma, que ela era uma preparação para a Babilônia apocalíptica, mas exatamente nos dias de Tertuliano, ela já tinha alguns elementos da Babilônia. Okay? A própria história católica diz que nesse período, eles, por exemplo, já usavam incenso que os papas usam hoje, né? Aquele tirado do paganismo, do culto a Júpiter. Mas Tertuliano aceitou supostamente Jesus naquela igreja, entrou para aquela igreja, tudo aquilo era normal para ele. Ele saiu dessa igreja, essas pessoas que ele viu serem sacrificadas eram cristãos de uma igreja pentecostal chamada Nova Profecia, que o historiador católico Eusébio de Cesareia chama de montanismo, por conta de um pastor chamado Montano, né? Mas não havia montanismo. Havia uma igreja realmente que era chamada de Nova Profecia, uma igreja pentecostal. Eusébio de Cesareia criticou muito essa igreja, fez muitas citações, mas ele não cita uma heresia dela. Ele critica ela por ela acreditar em dons espirituais, acreditar que tinham profetisas lá nessa igreja, e também porque esse pastor chamado Montano dizia que eles estavam vivendo a era do Paracleto, a era do Espírito Santo. E o que há de heresia nisso? Então ele não tem uma heresia para citar. E vamos lembrar que Eusébio de Cesareia, também a história comprova, ele foi preso durante a perseguição anterior a Constantino, e ele sobreviveu. E a história comprova que os presos naquela época só sobreviviam se eles fossem trabalhar na mesa do demônio. E depois esse Eusébio de Cesareia escreveu essa história criticando, né, muitas igrejas, dizendo que a igreja de Roma
era a igreja certa. Inclusive, uma das grandes vergonhas da Igreja Católica foi o sermão que ele fez para homenagear Constantino, né? Intitulado, pode pesquisar na internet, você vai encontrar esse sermão. O título do sermão era "Com esse imperador venceremos". Pois bem, vejamos então Tertuliano e a Babilônia Apocalíptica. Tertuliano, que viveu de 155 a 220 da era cristã, vivia no norte da África e foi enviado a Roma para estudar direito e conheceu a igreja romana, se tornando sacerdote. Nesse momento eu vou chamá-la de igreja romana porque ela ainda não é a igreja católica, né? Depois ela vai se intitular a igreja católica, ou seja, a igreja universal, ok? Nesse momento ela é só a igreja de Roma, que entra em conflito com outras igrejas. Nesse período de Tertuliano é que ela está adotando o batismo, né, de crianças, de recém-nascidos e outras heresias também, tá bom? O texto prossegue. Tertuliano viveu durante a perseguição liderada pelo imperador Lúcio VII Severo, imperador de 193 a 211 da era cristã. Essa perseguição destacou-se em muitos pontos, mas um ponto especial é o relato de alguns cristãos que negaram a fé, sacrificaram aos deuses e mesmo assim foram mortos. Então observe, nas perseguições, aqui, vamos dizer, no ano 200, né, em número redondo, então eram cerca de 100 anos de perseguição que a igreja estava sofrendo. Alguns períodos que ela se agravava, outros os cristãos tinham uma certa liberdade, mas essa perseguição ela foi diferente porque nas anteriores o cristão que amaldiçoava o nome de Jesus entregava pergaminhos para serem queimados, ia trabalhar e adorar os deuses, né, queimar incenso a Júpiter. Esses cristãos eles eram liberados, mas essa perseguição ela foi pior, porque diz que teve casos de cristãos que adoravam o demônio, chamavam, você nega Jesus, nega, então vai adorar o demônio, que eles chamavam de Júpiter, né? Quando o cristão aceitava, ia lá, adorava o demônio, o soldado já tinha instrução para matar aquele cristão. Muitos cristãos foram mortos assim, ou seja, morriam após negar e acabavam indo para o inferno. Então foi uma perseguição terrível. Então você encontra na história uma igreja em Roma funcionando normalmente. Que igreja era essa? Era a igreja que aceitava cultuar os demônios. Enquanto tinha igrejas de cristãos que viviam escondidos, viviam em catacumbas, viviam em montanhas. E esses cristãos, quando eram capturados, né, normalmente dessa igreja pentecostal chamada Nova Profecia, que a Igreja Católica tanto critica, né, e quando eles eram capturados, eles não negavam a fé. E a igreja que estava na cidade de Roma já tinha essa tradição centenária, que eu estou falando do ano 200, desde o ano 100, números redondos, mas foi ali no ano 95, mais ou menos, começou uma terrível perseguição, ok? Então essa igreja de Roma, ela tinha essa tradição de toda perseguição eles aceitarem trabalhar na mesa do demônio. O texto prossegue. Desde a perseguição de Domiciano, que governou de 81 a 96, a cidade de Roma estava dividida em duas igrejas. A primeira que fugia para não ser morta, e a segunda que ficou em Roma e negou a fé em Cristo. Entregou os textos sagrados para serem queimados e foi trabalhar na mesa do demônio, sacrificando aos deuses pagãos. Aqueles que ficavam em Roma e não negavam a fé era morto, né? E aí quem sobrevivia? A igreja pagã. Durante as perseguições, uma igreja vivia em catacumbas por meses e até anos, ou fugia para as montanhas, muitas vezes sendo escravizadas pelos bárbaros, né? Quando fugia de territórios
dominado ali por Roma, então às vezes ele tinha que ir para territórios que Roma ainda estava tendo problema de rebeliões, era um jeito de escapar. E quando chegava em território bárbaro, os bárbaros são romanos chegando aqui. O bárbaro não tinha consciência de se era um grupo de uma religião, né, que não adorava os mesmos deuses romanos. Não. Então eles eram, segundo a história, escravizados, e muitos deles, não existe relato, né, mas muito provavelmente eram sacrificados aos deuses, porque existem relatos de que os bárbaros, quando capturavam, por exemplo, soldados romanos, eles eram sacrificados aos deuses, a Odin, a Thor, né? E cristãos fugindo de Roma talvez tenham sido sacrificados também aos deuses, mas que foram escravizados. Isso existe relatos de cristãos escravizados. Bom, essa igreja então que fugia sendo escravizada pelos bárbaros, ela não aceitava adorar o demônio e corria risco de martírio. Uma segunda igreja funcionava normalmente em Roma. Era a igreja apóstata, formada de bispos e irmãos que aceitavam reconhecer e sacrificar os deuses pagãos. E vai gerar a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo chamada de Babilônia Apocalíptica por unir a religião pagã antiga com personagens e aparência cristã. Uma das doutrinas mais utilizada no mundo pagão, tanto no mundo celta quanto romano, eu vou detalhar mais à frente, era a doutrina do determinismo dos deuses. Porque algumas pessoas perguntam assim, por que o Império Romano perseguia o cristianismo? O Império Romano, ele respeitava todas as religiões, ele respeitava todos os deuses. A história diz que até o templo de Israel, ele recebia ofertas do imperador romano, às vezes mandando até bois para serem sacrificados, porque eles queriam a bênção de todos os deuses. Por quê? Todos os povos pagãos antigos, isso é consenso, é só você estudar a religião dos povos antigos. Eles acreditavam no determinismo dos deuses. Bom, prosseguindo, os povos pagãos, todos eles acreditavam no determinismo dos deuses. E isso responde à pergunta do porquê o Império Romano ele perseguia os cristãos. A justificativa era a seguinte, era que os romanos estavam perdendo guerras para os bárbaros e eles perdiam guerras até que o Império Romano foi destruído no ano 476, foram os bárbaros que destruíram. E cada guerra que eles perdiam, os imperadores perguntavam para os sacerdotes de Júpiter, porque Júpiter era chamado de o invicto, porque os romanos estavam vencendo guerras há cerca de 300, 400 anos, considerando aqui o ano 200, então por isso eles chamavam de Júpiter invicto, aquele que venceu todos os povos, os gregos, né, os persas, os bárbaros mesmo, estavam sendo vencidos pelos romanos, os cartaginenses do norte da África, que eram um dos povos mais ricos e poderosos do mundo antigo, os romanos venceram, então eles chamavam de Júpiter do invicto. Perdeu uma guerra, por que nós estamos perdendo guerra? Devemos sacrificar mais animais para Júpiter, por que ele nos abandonou? E a desculpa dos sacerdotes era, olha, tem um povo aqui no Império Romano que ele diz que os nossos deuses não existem, então Júpiter está furioso com eles. Então vamos obrigar esse povo a reconhecer que os deuses existem. Pega aí, então, esses cristãos, eles têm que sacrificar os deuses. Por quê? Porque eles acreditavam que Júpiter determinava a vitória ou a derrota. Né? Esse determinismo dos deuses será a principal doutrina da Babilônia Apocalíptica. Cerca de 80 anos depois de Constantino, nós veremos mais à frente, Agostinho de Hipona, ele adota esse determinismo dos deuses pagãos
chamando de determinismo de Deus ou de predestinação. É inacreditável que essa doutrina esteja entrando nas Assembleias de Deus. Né? São pessoas que não conhecem a origem dessa doutrina, porque se conhecer, não tem como acreditar nessa doutrina. Então, como eles acreditavam no determinismo dos deuses, eles adotaram a perseguição, porque eles diziam que os deuses estão determinando a derrota por culpa dos cristãos. E essa doutrina será destaque da Igreja Católica e das igrejas reformadas. Sempre lembrando que a Assembleia de Deus não é a igreja reformada, como tem muitas outras. A Igreja Batista Geral não aceita ser chamada de reformada. Bom, o texto prossegue. Durante a perseguição de Lúcio Severo, muitos cristãos foram mortos, mas a igreja em Roma manteve o padrão de se sujeitar a adorar os deuses pagãos e trabalhar cultuando os demônios. Foi nesse período que o bispo pagão Estevão, chamado Papa Estevão I pelos católicos, adotou a prática de batizar crianças recém-nascidas, substituindo o batismo que as crianças pagãs romanas passavam quando eram dedicadas à divindade romana Vaticanos. Basta você fazer uma pesquisa simples em dicionários de religiões, vocês vão estudar sobre o que é Vaticanos. Por que a Igreja Católica usa o nome Vaticano para a sua sede? Era um dos deuses romanos. Não é para ter dúvida sobre a origem dessa instituição. Segundo a crença romana, Vaticanos era a divindade responsável pela capacidade do vaticínio das crianças. Ou seja, ela era responsável pela capacidade das crianças falarem. Por isso o nome dela era Vaticanos. Então todas as crianças eram dedicadas a Vaticanos, a essa divindade romana, para que ela tivesse a capacidade de falar. Ela nascia, ela era levada para ser dedicada a Vaticanos. E esse Estevão I, chamado Estevão I pela Igreja Católica, ele foi o responsável por adotar essa prática no catolicismo. O próprio Tertuliano, ele vai criticar muito essa atitude, tá ok? Mas a Igreja Católica, ela manteve até os dias de hoje. Eu sempre digo, eu participei de uma reunião numa igreja que estava, fui a trabalho pela faculdade, e um pastor dessa igreja, um pastor de destaque, me perguntou se eu via problema no batismo infantil. Eu falei, inacreditável, o batismo infantil, ele será o responsável pela grande quantidade de mortes entre os cristãos, pela perseguição da Igreja Católica e das igrejas reformadas. As igrejas reformadas também seguiram esse padrão. E eu falo, o batismo infantil, ele é muito importante para Satanás, porque ele tira do homem o que Deus mais anseia, que é a sua declaração de fé, a sua confissão de pecado e de fé em Jesus Cristo. Essa é a declaração de amor que Deus quer ouvir do homem. O batismo infantil tira isso do homem, porque a criança, o recém-nascido, ele, quando é batizado lá na Igreja Católica, nas igrejas reformadas, ele não dá esse testemunho, ok? E quando cresce também, ainda que ele fale, não dá o testemunho como a Bíblia exige, seguido do batismo em águas, ok? Bom, eu cito aí agora um texto do livro A Falha Fatal da Teologia por Trás do Batismo Infantil, de Jeffrey Johnson, ok? Ele diz: o primeiro tratado existente sobre o assunto, batismo de crianças recém-nascidas, vem das obras de Tertuliano de Cartago. Em sua obra sobre o batismo, no início do terceiro século, porque ele saiu da Igreja Romana no ano 207 e se filiou a essa Igreja Pentecostal Nova Profecia. Como eu disse para vocês, a Igreja Católica critica ela,
mas não apresenta uma heresia dessa igreja. E a última instituição na história da humanidade que pode criticar alguma heresia é a Igreja Católica. A Igreja Católica, a confiabilidade dela, até em termos de seitas, perde até para o budismo, para o islamismo, para qualquer instituição. Eu falei isso numa igreja, uma pessoa falou, mas pastor, para o islamismo. Eu falei, meu irmão, você critica o islamismo por causa da Guerra Santa, né? Pois saiba que a Guerra Santa no islamismo, ela é posterior à Guerra Santa na Igreja Católica. A Guerra Santa na Igreja Católica nasce em 410 com Agostinho de Hipona. Essa teoria na Igreja Católica era chamada de Guerra Santa ou Guerra Justa. E Agostinho de Hipona defendeu que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. E para quem não sabe, Maomé ou Muhammad, ele participou da Igreja Católica. Talvez ele tenha aprendido a teoria da Guerra Santa com os católicos. Então, ela não tem confiabilidade para dizer que essa ou aquela igreja era herética. Tá bom? Bom, o texto do livro prossegue. Tertuliano procurou desacreditar a validade do batismo infantil. A segunda referência, cronologicamente, relativa ao batismo de infantes, é a tradição apostólica de Hipólito, meados do terceiro século. Nessa obra, Hipólito afirmou que apenas os catecúmenos eram candidatos apropriados ao batismo, indicando a exclusão de bebês. Porque ele fala de batismo de crianças, né? Porque você vai considerar de 10, 12 anos uma criança. Só que ele dizia, olha, pode batizar criança, mas ela tem que ter a capacidade de confessar a fé em Jesus. Ou seja, então ele excluía os bebês, né? Isso é importante porque tem na história um homem que é comprovado que ele era membro também, ou dessa linha da Igreja Pentecostal Nova Profecia, que ele fala do batismo de crianças e a Igreja Católica usa ele como fonte. Mas, na verdade, o batismo de criança, se ele era, como a história comprova da linha da Igreja Pentecostal Nova Profecia, eles não batizavam crianças, que é Cipriano de Cartago. Nós vamos falar sobre ele mais à frente. O texto prossegue. Tertuliano pertencia à igreja que estava em Roma, chamada Igreja dos Lapsos, aquela que não era perseguida por aceitar adorar os deuses pagãos. Tertuliano abandonou a igreja romana em 207 da era cristã. A razão de Tertuliano abandonar a igreja corrompida de Roma foi ter presenciado a morte de cristãos da Igreja Pentecostal Nova Profecia. Tertuliano ficou impressionado ao ver cristãos que mantinham a fé até a morte, enquanto ele fazia parte de uma igreja comprometida com o governo romano. Em sua obra, Os Mártires de Sili, Tertuliano relata o martírio dos cristãos da Igreja Pentecostal Nova Profecia que influenciaram na conversão, um grupo liderado por um homem chamado Esperatos. Veja o texto que ele diz, né? Saturnino leu a sentença na tábula. Esperatos, Nartisalos, Citinos, Donata, Véstia, Secunda e todos os outros confessaram que vivem segundo o rito cristão, visto que lhes foi oferecido o retorno à religião romana. A religião romana, aqui está falando a religião do Império Romano, né? Não é da igreja que estava em Roma. Retorno à religião romana, e eles o recusaram com obstinação. Nós o condenamos a morrer pela espada. Pelo que Esperatos, o líder do grupo, disse: nós damos graças a Deus. A primeira vez que eu li essa história, é uma história que inspira o verdadeiro cristão, né? E Tertuliano exatamente diz que essa história moveu ele, moveu o coração dele, porque ele conheceu uma igreja que vivia num período de uma perseguição terrível, e uma igreja que ela considerava normal
adorar o demônio para poder sobreviver. E Tertuliano, então, abandonou essa igreja. O texto prossegue. Tertuliano passou a fazer parte da igreja que não aceitava o batismo infantil. Após a igreja de Roma ser institucionalizada por Constantino, aí quase 100 anos depois de Tertuliano, né, ela iniciará uma perseguição à igreja Nova Profecia e às outras igrejas que não aceitavam o seu rito paganizado. Tertuliano foi professor de Cipriano de Cartago. Outro destaque na igreja pentecostal Nova Profecia, que a igreja católica acabou canonizando por engano. Diz a história que aquele homem que vai defender a teoria da guerra santa, a teoria da guerra justa, Agostinho de Hipona, que hoje é chamado de santo. Já ouvi na igreja Assembleia de Deus, pessoas falaram, porque Santo Agostinho de Hipona, esse homem não poderia ser chamado de santo nunca. Esse homem, ele é o organizador da teologia que criou os maiores males da história da humanidade. Quando a igreja católica perseguia e matava os pagãos, junto, por exemplo, com Carlos Magno, o império, e fundou o Império Romano-Germânico, né, o Sacro Império Romano-Germânico, em quem a igreja católica se baseou? Isso aí foi no 8º século da era cristã. Baseou na teologia da Guerra Santa de Agostinho de Hipona. Quando a igreja católica organizou as cruzadas, eles se basearam na teologia da Guerra Santa de Agostinho de Hipona. E quando os reformados matavam os cristãos que não aceitavam o batismo infantil afogados, eles se basearam em quem? Eles se basearam na teologia da Guerra Justa de Agostinho de Hipona. Quando Lutero escreveu a obra que eu recomendo a vocês, dos judeus e suas mentiras, que ele defende que as sinagogas judaicas deveriam ser incendiadas e eles deveriam ser mortos, ele se baseou na teologia da Guerra Santa, da Guerra Justa de Agostinho de Hipona. E lembrando que esse livro de Lutero, ele foi citado por Adolfo Hitler para defender a sua atitude de queimar as sinagogas e perseguir os judeus. Ou seja, podemos dizer que Agostinho de Hipona influenciou até Adolfo Hitler. E você vê pessoas hoje chamando Agostinho de Hipona de santo. Então, esse Agostinho de Hipona, ele admirava muito os escritos de Cipriano de Cartago. É claro, Cipriano de Cartago era um cristão, né? Ele não seguia a linha católica. Inclusive, Cipriano de Cartago, ele acabou sendo martirizado. E Cipriano de Cartago, um dos problemas que ele tratou, eu recomendo a vocês, tem livros dele disponíveis na internet, foi exatamente a sua obra sobre os lapsos. O que eram os lapsos? Os lapsos era um título dado a esses cristãos que durante a perseguição negavam a fé. Os lapsos significa os caídos, tá bom? Então Cipriano de Cartago escreveu sobre esse povo. Por quê? Porque quando acabava a perseguição, o que você fazer com esses cristãos? Você tinha que colocar eles no banco, passar por um período de provação. É claro que Jesus perdoa, né? Não vamos dizer que eles estavam condenados ao inferno eternamente. Não, Jesus perdoa, mas eles tinham que passar por um período de provação. É o problema, cerca de 100 anos depois de Tertuliano, é o problema que a igreja vai passar quando Constantino acabar com a perseguição. Aqueles pastores que ficaram em Roma adorando o demônio, eles se tornam automaticamente pastores da igreja organizada por Constantino. E aí tem pastores, entre eles um pastor chamado Donato, que a igreja católica inventou que ele tinha, que existia uma igreja que eram chamados os donatistas. Não existia igreja, os donatistas nada. Donato era da mesma linha de Cipriano de Cartago, era da mesma linha de Tertuliano, né? E Donato criticou, enfrentou o imperador, acabou sendo perseguido e exilado, tá ok? E esse Cipriano de Cartago, a história dele é muito bonita, né? Ele teria sido um espírita, né, do culto romano, abandonou, aceitou Jesus
e foi fiel até a morte, né, sendo martirizado. Aí depois apareceu cerca de 500, 600 anos depois, apareceu um livro, né, o livro das magias de Cipriano, que a história comprova que é uma fraude, né? Mas Cipriano, segundo a história da conversão dele é linda. Mas ele era dessa igreja pentecostal Nova Profecia, que a igreja católica afirma com orgulho. Eu cito o historiador católico Daniel Hupes, escreveu uma das maiores obras sobre a história da igreja, de 8 volumes. Ele diz que a igreja católica conseguiu exterminar essa igreja, que ele chama ora de montanista, ora chama de donatista, que a igreja católica teria conseguido exterminar essa igreja no 7º século da era cristã, porque diz que essa igreja era perigosa. Ou seja, a igreja católica vai e mata, diz que consegue exterminar, não conseguiu exterminar, claro, porque sempre existiu uma igreja fora da igreja católica. Não existe chance daquela instituição organizada por Constantino em algum momento ter sido igreja cristã de verdade, né? Depois, se vocês quiserem, eu recomendo, eu tenho ela baixada em PDF, ela não existe em português, uma obra escrita em espanhol, em 10 volumes. O título da obra, o título está errado, né? O título da obra é Os Crimes do Cristianismo. Na verdade, seriam os crimes do catolicismo. Ele conta que cerca de 10 anos depois que Constantino organizou a Igreja Católica, que ela criou 2 campos de extermínio na região ali da que eles chamam de Palestina, né? Da Jordânia, naquela região, 2 campos de extermínio. E ele mesmo diz nessa obra que ele matava os pagãos, porque já estavam perseguindo os pagãos, e também matavam grupos, entre eles o que eles chamavam de donatistas, né? Então, esse exemplo dessa época é importante para nós conhecermos como a Babilônia apocalíptica se formou, como a Igreja Católica se formou. Então, por isso eu estou citando 100 anos antes de Constantino, a experiência da conversão desse católico, melhor, né, não vou chamar de católico, desse membro da igreja que estava em Roma, para a igreja pentecostal Nova Profecia, ao ver membros dessa igreja serem martirizados.